E é do homem em vós que agora irei falar. Pois é ele, e não o vosso eu interior, nem o pigmeu no nevoeiro, que conhece o crime e o castigo do crime. Muitas vezes vos ouvi falar daquele que comete um crime como se não fosse um de vós, mas um intruso no vosso mundo. Mas digo-vos que tal como os santos e os justos não podem erguer mais alto do que o mais alto que existe em cada um de vós, também os maus e os fracos não podem cair mais baixo do que o mais baixo que existe em vós. E tal como uma simples folha só se amarela em conjunto com toda a árvore, também aquele que comete um crime não pode fazer sem a anuência secreta de todos vós. Como uma procissão, caminhais juntos em direção ao vosso eu interior. Vós sois o caminho e os caminhantes, e quando um de vós cai, cai por todos aqueles que vêm atrás, para os avisar da pedra que encontra no caminho. E cai por aqueles que vão à sua frente, que, embora mais rápidos e seguros, não estão livres de tropeçarem na mesma pedra. E notai que, embora a palavra vos pese no coração, o assassinato não está isento da responsabilidade pelo seu próprio assassino. E o roubado não está isento de culpa por ter o sido. O justo não está inocente dos feitos do malvado, e os que têm as mãos limpas não está limpo dos atos do culpado. Sim, o culpado é por vezes vítima do ofendido, e ainda mais vezes é o portador do fardo dos inocentes e dos retos. Não podeis separar o justo do injusto e o bom do mal, pois eles andam juntos ante a luz do sol, tal como juntos são tecidos os fios brancos e negros. Quando o fio negro quebra, o tecelão examina todo o tecido e também todo o tear. Se algum de vós trouxer a julgamento uma mulher infiel, que também pese o coração do marido e meça a sua alma. E que aquele que quiser flagelar o ofensor olhe para o espírito do ofendido. E se algum vos punir em nome do que é justo e cortar com o machado a árvore do mal, deixe então que se vejam as raízes, e encontrará a raiz do bom e do mal, do que dá fruto e do que não dá, entrelaçadas no coração silencioso da terra. Vós, juízes, que quereis ser justos, que condenação ireis dar àquele que, embora honesto de corpo, é um ladrão de espírito? Que castigo ireis dar àquele que flagela a carne e também flagela o espírito? Como procedereis com aquele que nos seus atos é falso e opressor, mas que, no entanto, é também enganado e oprimido? Como ireis punir aqueles cujos remorsos são maiores do que os crimes que cometeram? Não será o remorso a justiça que é administrada pela própria lei que quereis servir? No entanto, não podereis impor o remorso ao inocente, nem arrancá-lo do coração do culpado. Subitamente, à noite, ele convocará os homens para que olhem para si próprios. E vós, que deveis entender a justiça, como podereis fazer a menos que olheis para os fatos à plena luz? Só assim
sabereis o que é reto e o caído são um único homem no crepúsculo entre a noite da sua pequenez e o dia da sua espiritualidade. E que a pedra, mãe do templo, não é mais alta que a mais funda pedra dos seus alicerces. Deleitai-vos a fazer as leis, no entanto, mas vos deleitais em desrespeitá-las. Como crianças brincando junto ao oceano a construir castelos de areia com a persistência para logo os destruírem alegremente. Mas enquanto construís o vosso castelo de areia, o oceano traz mais areia para as costas, e quando vós os destruís, o oceano ri-se convosco. Na verdade, o oceano ri-se sempre com os inocentes. Mas que dizer daquele para quem a vida não é um oceano e as leis feitas pelos homens não são castelos de areias, mas para quem a vida é uma rocha e ali um cinzel que serve para moldarem a sua semelhança? Que dizer do aleijado que detesta dançarinos? Que dizer do boi que gosta do jugo e condena o cisne e o ganso na floresta por serem seres errantes e vagabundos? Que dizer da velha serpente que não consegue despir-se da sua pele e acusa os outros de estarem nus e não terem pudor? E aquele que aparece cedo na festa do casamento e que depois de bem alimentado e já cansado se vai embora dizendo que todas as comemorações são violações e os participantes violadores da lei? Que podereis dizer a não ser que também eles estão expostos à luz, mas de costas viradas para o sol? Só conseguem ver as suas sombras, e as suas sombras são as suas leis. E que é o sol para eles, senão um conjunto de sombras? O que significa reconhecer as leis, se não curvar-se e traçar as suas sombras na terra? Mas vós, que caminhais enfrentando o sol, que imagens da terra podeis reter? Vós, que viajais com o vento, que catavento poderá orientar o vosso rumo? Que lei do homem vos prenderá se quebrares o jugo longe da porta da prisão? Que leis receareis se dançardes, mas tropeçardes em grilhetas inexistentes? E quem poderá vos julgar se despedaçardes as vossas roupas, sem todavia deixardes no caminho não deixares no caminho de nenhum homem? Povo de Orfalés, podereis abafar o tambor e alargar as cordas da lira, mas quem poderá impedir a cotovia de cantar? Às portas da cidade, junto à lareira, já vos vi prostrados a venerarem a vossa própria liberdade. Tal como os escravos se curvam perante um tirano e os louvam enquanto os açoitam. No bosque do templo e à sombra da cidadela, já vi os mais livres de entre vós usarem a liberdade com amarras. E o meu coração sangrou por dentro, pois só se pode ser livre quando o desejo de encontrar a liberdade se torna a vossa torta e quando deixardes de falar de liberdade como objetivo e plenitude.
Sereis verdadeiramente livre não quando os vossos dias não tiverem uma preocupação, nem as vossas noites necessidades ou mágoas. Mas quando essas coisas rodearem a vossa vida e vós vos ergais acima delas, despidos e libertos. E como vos podereis erguer para lá dos dias e da noite, a menos que quebreis as cadeias que na aurora do vosso conhecimento apertastes à volta do entardecer? Na verdade, aquilo que chama liberdade é mais forte das cadeias, embora seus aros brilhem à luz do sol e vos ofusquem a vista. E o que é isso senão fragmentos do vosso próprio ser, de que vos libertais para vos tornardes livres? Se trata apenas de uma lei injusta que ireis abolir. Essa lei foi escrita com a vossa mão apoiada na vossa fronte. Não podereis apagá-la queimando os livros da lei ou lavando em fontes o que os juízes escreveram. E se é um déspota que ireis desmontar, certificai-vos primeiro de que o trono erguido dentro de vós também será destruído. Pois como pode um tirano mandar sobre os livres e os orgulhosos, senão exercendo a tirania sobre a liberdade deles e sufocando-lhes com orgulho? E se trata de uma preocupação que quereis fazer desaparecer, essa preocupação foi escolhida por vós e não imposta. E se é um receio que quereis afastar, a origem desse receio reside no vosso coração e não na mão daquele que receais. Na verdade, todas as coisas se movem dentro do vosso espírito, dentro do próprio ser em constante meia união, o desejado e o receado, o repugnante e o atraente, o perseguido e o perseguidor. Estas coisas movem-se dentro de vós como luzes e sombras aos pares e agarradas. E quando a sombra se desvanece e deixa de ser, a luz que resta se torna sombra para uma nova luz. Por isso, a vossa liberdade, quando perde as cadeias, torna-se ela própria uma cadeia de maior liberdade. A vossa alma é muitas vezes um campo de batalha, em que a vossa razão e o vosso julgamento estão em guerra contra a vossa paixão e o vosso apetite. Pudesse eu ser o pacificador de vossa alma e transformaria a discórdia e a rivalidade dos vossos elementos numa união e melodia. Mas como poderia fazer, a menos que vós também fosseis pacificadores, amantes de todos os vossos elementos? A vossa razão e a vossa paixão são o leme e as velas da vossa alma navegante. Se um de vós navegar e as velas se partirem, só podereis andar à deriva ou ficar imóveis no meio do mar. Pois a razão, só por si, é uma força confinante. E a paixão, não controlada, é uma chama que arde, provocando a sua própria destruição. Por isso deixai a vossa alma exalar a vossa razão até o auge da paixão, de forma a poder cantar. E deixai que ela oriente a vossa paixão com razão, de forma que a vossa paixão possa viver através da sua ressurreição diária e qual Félix
renascer das próprias cinzas. Eu comparo o vosso julgamento